Portanto, o orçamento para todas elas, se nós continuarmos no caminho que nós estamos, será zero. Então, para arrematar, o arcabouço fiscal e a PEC da transição são os responsáveis e foram um erro do governo que está nos levando a esse colapso de 27? Se sim, o que precisa ser mudado de postura do Executivo e qual lei ou qual emenda à Constituição precisa ser aprovada nesse Congresso para a gente não viver esse colapso? Mas eu não posso deixar aqui de externar apenas e chamar a responsabilidade desta casa também. E falo como alguém que viveu esta casa, que tem o orgulho de ter sido senadora, que defendo emendas parlamentares, porque acho que é uma forma democrática, só que quando eu era senadora, e não faz muito tempo, né, nós tínhamos 15 milhões de emendas parlamentares. Né? Depois ela aumentou significativamente no finalzinho, e hoje elas são, vou falar em valores gerais, para não falar de cada parlamentar tem, nós temos 60 bi do orçamento brasileiro com emendas. Quando a gente fala disso, são emendas do orçamento discricionário. Hoje o orçamento discricionário do Brasil é de 210 bi, não do ano que vem, estou falando agora. Dos 210, números redondos, 50 e pouco, 60 bi, é de emenda parlamentar. Aí fala assim, mas só corresponde a 25% de toda a discricionária que o Brasil tem. Só não, cara pálida, porque não existe lugar nenhum algo semelhante. E, de novo, isso é democracia, foi assim que nós decidimos fazer política. Eu só estou fazendo uma defesa do arcabouço e do sistema como ele está. E não é só, ele é mais. Porque quando eu olho pelo lado das discricionárias que o governo federal tem, sabendo que tem algumas que têm fluxo obrigatório com a saúde e com a educação, o que o governo federal, o presidente Lula ou qualquer presidente tem ou terá, não são os outros 75%, porque ele tem também uma obrigação de cumprir piso para investimento, piso para educação, piso para saúde. Então, a discricionária também do governo federal, que é livre, ela cai para algo em torno de 60% na proporção. Então, eu estou só compartilhando, até porque também é da minha pasta, a parte de revisão de gastos, que existem 2 tipos de revisões de gastos importantes para se fazer. Um é corte. Eu concordo com Vossa Excelência, mas outra é qualidade do gastos. Eu não vou aqui, porque, de novo, eu respeito as decisões do Congresso, porque elas aperfeiçoam as decisões do Executivo. Mas nós colocamos o projeto dos supersalários para votar. Nós aprovamos, nós concordamos com esse projeto em avançar. Está aqui a PEC dos militares. Nós colocamos uma série de medidas de contenção que o Congresso Nacional entendeu o seguinte, olha, isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui eu reduzo, e nós tivemos uma diminuição da economia que podíamos fazer, fruto da decisão democrática de um poder colegiado como o Congresso Nacional. Então, se há responsabilidade com esse fiscal e na parte de cortes e na parte de qualidade dos gastos públicos, ela tem que ser compartilhada, Congresso Nacional e Poder Executivo. Eu vou permitir só falar algo que eu acho fundamental, porque isso me incomoda sobremaneira, e como eu tenho coragem de falar o que precisa ser dito, eu vou falar mesmo que depois eu vá ser massacrada pela minha categoria de professores. O Fundeb, quando eu fui prefeita, a União tinha participação de 10%. 10% era a participação da União. Eu votei. Então, eu votei e votaria de novo. Num crescimento do Fundeb, a participação da União passou de 13%, 15%, 17%, 21%. O ano que vem é 23% a participação da União para a educação básica, para os prefeitos lá no município melhorarem. Só que aí vem a questão do quesito qualidade. Eu não quero tirar 1 centavo do Fundeb, embora eram 10 bi há pouco tempo atrás, deputado coronel, vão ser 60 e poucos bilhões no orçamento ano que vem. Não quero tirar 1 centavo. Agora, a comprovação de que a qualidade de gasto, e é o papel dessa casa também, é nosso papel, nós temos que olhar onde está a qualidade da educação pública no Brasil. Qual foi o resultado nos últimos 10 anos do PISA, do IDEB? E vamos pegar, não tem a ver com a educação básica, mas vamos pegar a universidade. A melhor universidade do Brasil está em que ranking no mundo? Então, é preciso discutir. Será que o dinheiro
E tiramos, aí é uma questão municipalista, nós tiramos uma parcela de liberdade dos prefeitos poderem utilizar um pouco mais esse dinheiro para colocar computador na mão das nossas crianças, ventilador, substituir ventilador por ar-condicionado, pintar, construir escolas, construir creches e tudo mais, porque nós diminuímos essa liberdade. E aí eu encerro em algo que eu lamento, é meu. Eu sei que os professores podem até não gostar, né? E eu, quando o Fundeb era 10%, eu fui uma das primeiras no Brasil a pagar 13º piso salarial por conta das 20 horas e pagar hora atividade para professor, ou seja, 30% do tempo do professor é para ficar em casa corrigindo prova e preparando aula. Por isso que eu posso falar como professora e como prefeita que fui, e fui uma das primeiras do Brasil a fazer isso. Mas eu posso dizer com toda a tranquilidade, nós colocamos no Congresso a possibilidade que o Fundeb pudesse utilizar os prefeitos 20% desse dinheiro para a educação integral, que isso é qualidade. O Congresso resolveu que esse ano é apenas 10% e o ano que vem só 4%. Isso daria, na engenharia do orçamento, das despesas, essa coisa de possibilitar remanejamentos do orçamento. Então, assim, temos muitas outras medidas pela frente, mas apenas, deputado Kim, por honestidade, assim, de novo intelectual, de dizer que a responsabilidade é nossa. No dizer nossa de Vossa Excelência, que eu sei que é um fiscalista. Está me cobrando aqui porque é fiscalista. E eu agradeço a pergunta de Vossa Excelência. Mas se nós não compartilharmos responsabilidade, nós não estaremos sendo honestos. Né? Não estou dizendo com o governo federal, nós estamos sendo honestos com o Brasil. Né? E, de novo, para encerrar, tem medidas que nós mandamos e vocês falam, essa não interessa para o Brasil. É processo democrático. Mas nós não podemos receber também as críticas e dizer o seguinte, nós não estamos fazendo nada, até porque é a minha pasta. E eu estou fazendo e estou procurando fazer a minha parte para esse equilíbrio das contas públicas. Obrigada aos dois, mas eu me conto à disposição para qualquer... Eu acho que eu monopolizei demais aqui, eu falei que ia falar pouquinho, combinei aqui, mas eu não tinha como não dar maiores esclarecimentos em relação a esses assuntos. Não posso deixar de falar de alguns temas, até porque alguns colegas aqui já me provocaram. O primeiro deles, e quando diz respeito a esse suposto colapso orçamentário, a senhora já comentou aqui um ponto, a PEC dos precatórios. Só gostaria de complementar, lembrando aos colegas parlamentares, que a PEC dos precatórios aprovada, uma parte dela na emenda constitucional em 8/12 e outra em 16/12 de 2021, ela visava liberar recursos para comprar voto da população brasileira para reeleger o governo Bolsonaro, o famoso Auxílio Brasil. Tanto que, no ano seguinte, a emenda constitucional 123 aumentou o valor de 400 para 600 reais e liberou 21,5 milhões de famílias para receber esse valor na boca da eleição entre junho e novembro daquele ano, né? E, além disso, não se fizeram satisfeitos, acharam pouco, ainda liberaram empréstimo consignado usando o Auxílio Brasil. Ou seja, nunca no país tem uma compra de voto tão escancarada, nunca teve um governo com tão baixo compromisso, ausência total de compromisso com a situação fiscal, como foi o governo Bolsonaro. Eu não consigo entender como os apoiadores desse governo têm a cara de pau de me fazer aqui discurso fiscalista. Porque se tem um governo que não teve nenhum compromisso com a situação fiscal, foi o governo Bolsonaro. Inclusive na boca da eleição com essa PEC do calote. E orçamento secreto. Bem lembrado que eu gostei da dica aí, porque eu vou fazer a ponte com o segundo aspecto, que é a questão das emendas parlamentares. Eu sempre falei aqui, ministra, várias vezes, geralmente... Felizmente está até mudando isso. Eu vi recentemente a audiência no Supremo e estou percebendo a nova abordagem da questão, né? Porque sempre se deu muita ênfase, não é que não tenha que dar, sempre se deu muita ênfase ao quanto esse volume de emendas parlamentares é um vetor de corrupção, todo mundo sabe disso, né? O quanto ele é um indutor de resultados eleitorais. Mas tem um terceiro aspecto que, na minha opinião, eu sempre destaquei, que é o mais complicado, é o quanto ele destrói a capacidade do Executivo de fazer política pública, o quanto ele fragmenta o orçamento,
o quanto ele destrói a capacidade de priorizar projetos de envergadura, né? Porque tudo bem, o parlamentar tem interesse em indicar um posto de saúde, indicar uma ambulância, mas o Ministério da Saúde perde a capacidade de fazer um grande hospital. Porque nós perdemos a capacidade, da mesma forma na educação. Qual é a capacidade que nós temos hoje no Ministério da Educação de construir novas universidades que nós estamos precisando construir, né? Então, essa questão das emendas parlamentares, quando a gente vem falar aqui de colapso orçamentário, a senhora já citou aí um vetor, que é essa questão dos precatórios, eu destacaria outro, essa questão das emendas parlamentares, né? Inclusive, se não me falha a memória, a senhora falou ontem que a Receita está subestimada na previsão da LDO para esse ano, dos próximos anos. Isso, está subestimada e não superestimada, como foi citado aqui pelo parlamentar que me antecedeu. Bom, aí vem falar de PEC de super salários, eu concordo plenamente que nós temos que conter esses patamares salariais, mas a senhora lembrou também um outro vetor que tem que ter contido, que é a situação previdenciária dos militares. Porque tirar o pobre de ter o direito de se aposentar, souberam tirar. Agora, tirar os privilégios de uma casta de pensões de filhas e filhas e filhas, isso não foi estabelecido, não tiveram capacidade de enfrentar, nem o lobby dos juízes e promotores, nem o lobby dos militares não foi enfrentado. Eu acho que precisa efetivamente debruçarmos sobre essa questão. Para mim foi uma surpresa, da mesma forma, o parlamentar me cedeu, falar de zero de investimento. Eu quero saber qual foi o investimento que o governo que ele apoiou fez nos 4 anos. Eu já comentei aqui das ferrovias, comentei aqui da destruição das estradas, mas poderia citar aqui um rol imenso de destruição, um ciclone devastador que aconteceu. Citar, por exemplo, aqui a frota do SAMU. Até 2016, secretário João, tinha já um piloto automático. Toda a ambulância do SAMU, quando chegava a 5 anos, era substituída. Eles passaram 4 anos sem reposição da frota. Quando o presidente Lula entrou, teve que repor a frota. Não foi substituindo, estavam completando 5 anos, não. Começou a substituir, estamos completando 9, 10 anos. Sucatearam completamente. Aí vamos falar de custeio da Rede SUS. Todos os novos serviços implantados depois do golpe que tirou a presidenta Dilma até a posse do presidente Lula estavam sem financiamento de custeio. Todos. No meu estado, 8 grandes hospitais, 26 policlínicas. Os hospitais filantrópicos mais importantes do país passaram 4 anos com o mesmo valor de contrato do SUS. Citaria aqui o Hospital de Irmã Dulce, ministra, passou 4 anos vivendo a maior crise financeira da sua história. Citaria o Hospital Aristide Maltês, que é o que mais faz cirurgia oncológica no Brasil, que passou 4 anos com o mesmo valor de contrato. E vem me falar aqui de preocupação com qualidade de gasto, zero de investimento supostamente aqui, como foi lembrado, né? Então, não tem coerência esse discurso, tá?